Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas nós nos encontramos para falar da Palavra de Deus, a partir, claro, do conteúdo que é trazido na nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando agora para aqueles que nos acompanham pelo YouTube ou a TV Manaim. Você é bem-vindo, que o Senhor o abençoe, bem como a sua família. Estamos aqui, eu e o pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor Wallace. A paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, os irmãos que nos acompanham. Nós estamos, Wallace, no encerramento de um ciclo que é o estudo das 7 cartas do Apocalipse. Perfeito. Temos até aqui esse gráfico, essa ilustração que a gente sempre usa. E quando a gente fala desse estudo, apesar dessa parte central aqui de ter as épocas, os anos aproximados de cada período da história que corresponde a uma primeira aplicação profética da carta, muito mais do que os fatos e a história, nós buscamos o profético, não é isso? Perfeito, Sérgio. Até quando a palavra fala das 7 cartas às igrejas da Ásia, né? Fala justamente isso, daqui conta a história profética da igreja ao longo dos tempos, né? Operações, né? Participação, cada fase dessa, nós podemos ver nas respectivas igrejas, nos tempos dela, mas incide para nós diretamente, porque o mais importante para nós como igreja é justamente o aspecto profético, né, Sérgio? Porque torna a palavra atemporal. Então, aquilo que serviu para Éfeso, né, na constituição da doutrina, as provas de Esmirna, né, o casamento pervertido ali em Pérgamo, tudo isso nós vemos nos nossos dias, né? Isso que é importante. Eu sempre falo que a palavra fala que a Bíblia, a palavra é como espelho, né? Amém. E como é bom a gente se ver dentro aquilo que se passou tão longo, em tempos tão distantes, né? E hoje a gente vê se cumprindo literalmente na nossa vida, na vida da igreja. Isso é extraordinário. E até porque a palavra de Deus não envelhece. Não envelhece. Quando nós olhamos os conteúdos, os escritos ao longo do tempo, tudo aquilo que é humano, é natural que aquilo que teve importância a uma época, com o passar do tempo, seja substituído por um conteúdo novo. Agora, a palavra de Deus, não. Não muda. Ela é insubstituível, ela é perfeita, é ela que nos traz toda a revelação a respeito do Senhor Jesus e da salvação. E quando nós olhamos, com base no que você mencionou agora, o exemplo são as operações do Espírito do Senhor, que estão lá em Isaías 11:2, nessa parte aqui, Espírito do Senhor, sabedoria, ou seja, todas essas ações do Espírito Santo nunca deixaram, como nos nossos dias também, de agir ao mesmo tempo sobre a igreja, claro que com certas ênfases, mas isso de maneira completa reina e governa a igreja do Senhor. Isso é notável, né? Porque a ação do Espírito Santo, você pega, por exemplo, o Espírito do Senhor, você vê a ação, esse aspecto muito importante, você vê isso na igreja de hoje também. Então, todas essas operações, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, a luz da palavra nos posiciona. Por isso que é sempre bom, né? A gente, até há pouco, Sérgio, estava gravando uma palavra para os jovens, né? E a palavra diz assim, conservados por Jesus Cristo. Amém. Né? Então, Judas escrevendo, né? Então, só a revelação preserva o homem. Glória ao longo do tempo, que o nosso Deus ele é eterno. O salmista diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa palavra também, céus e terra pode passar, mas ela permanece. A palavra não tem atualização. Então, tempos modernos, agora vai mudar a palavra de Deus, né? Esse é um grande engano das pessoas, claro, né? Mas nós estamos vivendo a luz da revelação, a luz da palavra, ela preserva isso nos nossos corações, né? O desejo de seguir, de obedecer à voz do Espírito Santo, né? E ele diz assim, e a batalhar pela fé. Que fé?
A fé não é a fé, essa fé que as pessoas geram do emocional, né? materialista. Mas a fé não é só a fé que você pode crer, mas é a fé que te leva a obedecer. Amém. Né? Porque obedecer à revelação, aquilo que Deus determina, é necessário essa fé. Não a fé que eu crio, eu vou fazer força, fechar os olhos, né? Mas a fé que nós foi enxertada um dia, capacita um homem para obedecer. E quando você está vivendo isso, você tem a ajuda do Espírito Santo. Amém. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a ser fiel, né? E a fé verdadeira, ela vem de Deus, é um dom de Deus, vem da eternidade, alcança o homem e o leva a ter um encontro, aceitar Jesus e caminhar na sua presença para levar de volta o homem para a eternidade, ou levar o homem para a eternidade. Essa é a fé que nós precisamos. E quando a gente fala, você estava citando aqui algumas das operações do Espírito do Senhor, ou do Espírito Santo de Deus, você pega, por exemplo, a sabedoria, inteligência ou discernimento. Nesses dias que nós temos tantas informações, quando você abre um celular, inteligência artificial, você tem informação porque você quer, porque você não quer, tem informação de tudo quanto é jeito. A igreja, mais do que nunca, precisa ter a ação do Espírito Santo lhe dando discernimento. Com certeza. Isso é de Deus, isso é da razão, isso é do homem. Isso... Não, então a igreja não está enganada, porque ela tem a direção segura, o conhecimento, ou revelação. É tudo que nós precisamos. Com certeza. E o discernimento é um aspecto fundamental, né, Sérgio? Você pega lá na carta de Laodiceia, quando o Senhor fala da igreja de Laodiceia, ele compre colírio para os seus olhos, né? Então, para enxergar, para conseguir ver. E quando fala, toda vez que a palavra de Deus fala em enxergar, em ver, está falando de discernir, o discernimento, né? Amém. Porque o homem sem o discernimento, sem esse aspecto na vida dele, ele não consegue discernir. Você vê, a palavra de Deus fala que só entende aquilo que é espiritual, o homem espiritual. Amém. Porque o louco, né, o homem natural não entende isso, a palavra de Deus diz, não consegue compreender. É por isso que quando você fala de ir para o céu, né, para o mundo lá fora, isso é loucura, não é verdade? Claro. É só eu sempre falo, é só a gente olhar como é que a gente era antes de se converter, né? O negócio de que Deus está vivo, que vai para a eternidade, é um negócio que não consegue. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque para a razão humana, você pegar a palavra do Senhor, o Mar Vermelho se abriu, o sol parou, a lua, Jesus andou sobre o mar e tantas... Mas e uma coisa interessante, Wallace, que não é uma fé. A fé que o servo de Deus tem não é uma fé cega, porque você crê e os sinais começam a acompanhar a vida do crente. Com certeza. Não foi a promessa do Senhor Jesus? Certeza. Sinais seguirão aqueles que creem. Sinais seguirão os que diz crerem. Que os sinais seriam até maiores, né? Do que Exatamente. Na época dos discípulos, né? Então, é uma fé que é fortalecida. Mas, enfim, a conversa está uma bênção, mas nós temos que... vamos passar só alguns versículos no dia de hoje, começando com Apocalipse 1:4. Eu vou deixar aqui, vamos ficar só nesse início, eu vou te fazer uma pergunta. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Como assim 7 igrejas? Existem 7 igrejas? O que é isso no sentido profético? Sim, Sérgio. Nós até começamos a falar um pouquinho no início, né? Me antecipei talvez, né? Mas as 7 igrejas está falando justamente desse tempo profético da igreja na face da terra. Então o Senhor começou, quando João escreve... Ou seja, 7 períodos. 7 períodos. Quando João escreve, ele estava escrevendo as igrejas físicas mesmo, né? Sim. A cada igreja... Cada cidade. Cada cidade. Mas, para nós, a história é muito bonita. Mas, para nós, o grande importância é o profético. Amém. É como eu estou me vendo dentro dessas cartas, né? E é justamente era isso que entendemos que o Senhor queria. Que o homem estivesse entendendo essas fases da igreja, esses períodos da igreja que marcariam momentos importantes para servir de quê? De base para a nossa caminhada. Amém. Porque se você vê a história da igreja, a história de Israel,
eu sempre falo, é um paralelo perfeito com a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, nós começamos a nos ver momentos que nós estamos lá na igreja de Esmirna, quando às vezes as provas, né? As provas vêm, as dificuldades, às vezes, mas por que eu estou passando? Esses dias o pastor Alexandre fez um comentário, né? Você passa por uma prova, por que eu estou passando? Então, faz uma autoavaliação e às vezes você vai entender que Deus, às vezes, para você está difícil, mas você está servindo de testemunho para alguém que está te observando. Amém. Né? Então, é muito interessante isso, quer dizer, o 7 tem um aspecto muito importante, né, que fala do projeto de Deus, né, mas nesse tempo que a igreja ia viver, que ia seguir essa caminhada, mas também ia servir como norte para a igreja dessa última hora. E, inclusive, quando a gente fala de igrejas, na verdade, aqui nós falamos da história, você acabou de falar, e da profecia que envolve as 7 igrejas e os períodos. Agora, igreja, existem duas, a fiel e a infiel. Aquele que está sobre a rocha, o que está na areia. O que ouve, obedece, pratica, e o que despreza ou sequer quer ouvir. Então, a nossa grande luta, enquanto servos, enquanto nós que estamos pastores, qual é o nosso maior esforço? Ajudar para que as pessoas, e nós mesmos também, possamos fazer parte da igreja fiel, daquela que vai subir no arrebatamento, daquele que está pronto para o grande dia do Senhor. E prossegue aqui no texto, diz assim, o que era, falando do Senhor Jesus, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, fala da obra da criação, fala que ele é o Senhor da igreja, porque ele é a razão da nossa fé, o autor e o consumador da fé, e fala também do arrebatamento dele. Com certeza. Ou do arrebatamento da igreja. Quando ele fala daquele que está falando desse Deus todo-poderoso, que estava lá na criação, que antes que nós existíamos, ele já existia. Tudo foi feito por ele, para ele. Né? Então, fala lá do Deus triuno, né? O que era, né? o que era e o que há de vir. Essa promessa aqui está ligada diretamente a eu e você que nos assiste, a igreja dessa hora. Que nós estamos, é uma promessa do Senhor, né? Ele há de vir, ele virá buscar a igreja para o arrebatamento. Então ele prepara uma igreja, porque nesse tempo vai se cumprir, no toque da última trombeta, a igreja será levada e o mundo fica aí. E as pessoas até querem fazer um comentário nessa época, porque às vezes as pessoas acham que no arrebatamento vai acabar o mundo, né? Não. E não, no contrário, né? O mundo vai continuar. O mundo a palavra de Deus diz que a seara está pronta. O mundo está pronto, está preparado, está acostumado com as catástrofes, com tudo que está aí de ruim, né? Não vai estranhar que desapareceu algumas pessoas, né? Porque a igreja vai ser arrebatada e a igreja está segura nessa palavra, né? Isso é muito importante. E com base no que o pastor Wallace acabou de comentar, essa é uma oportunidade. Pode ser que, ao olhar para si próprio, neste momento, e nós sabemos, cada um aqui sabe, você perceba e conclua, eu não estou pronto para o chamado do Senhor. Se Jesus voltar hoje, eu não tenho certeza se eu vou subir, mas este é o momento de buscar uma bênção, se recompor diante do Senhor e mais. Pode ser que você esteja no caminho servindo ao Senhor, mas alguém da sua casa, um amigo, um familiar, esteja distante. Ainda é tempo de buscar o Senhor, de evangelizar. E no verso 5, que é o posterior, fala aqui do Senhor Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, o que nos ama, o seu sangue nos lavou. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo para nós como igreja, né? A fiel testemunha, né? Jesus a palavra diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Né? Então ele está presente, você encontra Jesus em toda a Bíblia, né? É o filho de escarlate, ele está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós encontramos esse Jesus. Mas esse Jesus que nós conhecemos não é esse Jesus que ficou na história. Ele continua vivo na vida da igreja, né? Primogênito dos mortos. Ele ressuscitou
está vivo na vida da igreja, né? Amém. E ele deixou um recado: estarei convosco todos os dias, até a consumação do Glória século. a Jesus. Então, até o arrebatamento, ele está junto com a gente aqui. Vai chegar um momento que o Espírito Santo será tirado junto com a igreja, né? E esse mundo vai ficar... Eu fico imaginando, Sérgio, eu não sei se eu estou dizendo, mas eu fico imaginando como vai ser esse mundo, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado do juízo. Quando você faz alguma coisa errada e vem e se arrepende, é a ação do Espírito Santo. Sim. Esse mundo com o Espírito Santo está difícil. Imagina quando acabar isso, não tem ninguém que sensibilize um homem, né? Vai ser algo muito difícil, né? Não, e você falou do Espírito Santo, e aqui a parte final do texto fala no sangue de Jesus. Que quando ele derramou o sangue na cruz, estava tipificado, era a figura profética do seu Espírito Santo, que alguns dias depois seria derramado, como foi no dia de Pentecostes, e que continua fazendo uma grande obra nos nossos dias. Agora, o sangue de Jesus é o recurso mais poderoso que nós temos. É o sangue que traz o perdão. A palavra fala, se confessarmos nossos pecados, é o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, é o sangue que dá acesso à presença de Deus. Não é um sangue fisiológico, um tecido que ficou lá na cruz, não. Mas é o seu Espírito Santo que circula como sangue, dá vida ao meu corpo. É o Espírito Santo que dá vida ao corpo do Senhor Jesus, que é a igreja fiel. Isso mesmo, a igreja viva, né? Amém. O corpo humano ele é vivo enquanto o sangue circula. Se o sangue parar de circular, a pessoa morre, né? A mesma coisa, nós somos a igreja viva, não é um órgão, é um organismo vivo, onde o Espírito Santo governa. Você tá na igreja fazendo um culto, o Senhor, o instrumentista está tocando louvor, Amém. O Espírito Santo está libertando alguém, está curando o outro. Ninguém precisa de ver, mas ele está agindo na vida da igreja, né? Então, nós, como esse organismo vivo, nós temos isso, ele perdoa os pecados, ele liberta, como você falou. Ele é fundamental. O sangue é um grande mistério que foi revelado nessa hora para a igreja viver esse momento. A palavra diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É o recurso que nós temos para ter comunhão com Deus, entrar na intimidade de Deus. Ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer dia, qualquer hora, sem pagar, sem sacrifício, só nos entregar ao Senhor. Claro que, como o sangue de Jesus, esse poder, entre tantos benefícios, nos remete à comunhão. Nós não podemos servir ao Senhor sem a comunhão com o Espírito Santo, claro, mas também com a igreja, com os nossos irmãos. Mas, enfim, olhando o nosso tempo, o Apocalipse 3:8, não daria para falar de tudo, mas esse é um texto que fala muito, Wallace, da igreja fiel, a igreja de Laodiceia, historicamente. Filadélfia. Né? Filadélfia, desculpa. A igreja de Filadélfia, dos avivamentos, que é o que a igreja do Senhor Jesus vive até os nossos dias. Vamos falar um pouquinho desse texto aqui. Então, Sérgio, eu acho que, até por causa do nosso tempo, mas eu acho que queria me focar aqui, uma porta aberta, que ninguém Amém. fecha, ninguém pode fechar senão o Senhor. A igreja de Laodiceia, ela viveu esse momento, Deus pôs uma porta aberta, Deus abriu a porta para a salvação, para testemunhar, para evangelizar. Amém. Só que essa porta, como você mencionou há pouco, ela continua aberta. Glória a Jesus. Nós somos a igreja de Filadélfia, que é amor fraternal, uma igreja que está avivada, uma igreja batizada com o Espírito Santo, uma igreja que vive os dons espirituais, Amém. vivendo no tempo de Laodiceia, né? Mas mas mesmo assim, a porta continua aberta. Então, você que nos ouve, está inseguro, a porta continua aberta. Louvado o seja tempo o da Senhor. graça continua. Essa operação continua na igreja de Filadélfia, mas também na igreja de Laodiceia. Porque a igreja está vivendo esse momento. É uma porta que o Senhor abriu e ninguém pode fechar. Só vai fechar no dia que o Senhor arrebatar a igreja. E você falou em igreja de Laodiceia, porque neste momento final há uma operação do erro, do iníquo. Tudo isso, essa sombra que está sobre o mundo e até
que envolve o dito cristianismo, mas sem um compromisso com a palavra, com os valores celestiais, com a revelação, com o profético. É o mundo que está nessa situação, não precisamos falar muito, mas mesmo em meio a isto, como você acabou de dizer, Filadélfia, ou seja, há um povo, e nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de povo. Há um povo que crê, Jesus é o Senhor. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Senhor, toma a minha vida, me dirige. Eu quero ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Eu quero estar pronto, candeia acesa, óleo de reserva, o fogo iluminando. Glória a Deus. É essa a nossa posição, é tudo que nós queremos. Com certeza. E esse é um grande bênção, porque desde a primeira carta até a última carta, a palavra de Deus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Repete em toda a carta. Repete em toda a carta. E esse momento é para aqueles que estão ouvindo. Porque a igreja de Laodiceia, esse tempo dos direitos humanos, né? Ela está vivendo uma situação. Ela se acha rico sou, de nada tenho falta. É um homem que se tornou autossuficiente. Hoje nós estamos vivendo isso, o homem se tornou egocêntrico. Né? Paulo fala lá, quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, ele fala sobre isso, né? O homem que se tornou, ele não quer depender de ninguém, ele não quer saber de Deus para governar a vida dele. Eu não sei precisa. Eu preciso. Para que Deus, né? E ao contrário, né? Aí o conselho é aconselho que nós até falamos no programa passado, né? Compre ouro. Ouro provar, quer dizer, é o batismo, a bênção. Por quê? A igreja ela tem que estar ativa, vigilância e comandada pelo governo para que na hora do Espírito Santo vier, nós não vamos ouvir com esse ouvido, né? Amém. Nós vamos ouvir com os ouvidos espirituais, né? É a igreja avivada. A igreja Vinde benditos do que está acostumada a ouvir a voz do Senhor, né? Então isso é maravilhoso. E é uma oportunidade que tem sido dada. Nós estamos, claro, nós nunca vamos deixar de estudar o Apocalipse, mas nessa sequência profética, doutrinária da escola bíblica, há um ciclo que está encerrando, mas nós sempre vamos voltar nele, porque é fundamental para a igreja nessa hora. Mas o que nós podemos extrair neste momento é o Espírito Santo está falando, está despertando corações, preparando um povo e a porta está aberta. O momento é de quê? É de guardar a palavra. Porque as ofertas, as investidas vêm para que até aqueles que são fiéis ao Senhor neguem o nome de Jesus. É o momento de nós nos lançarmos e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Cuida de mim. Cada dia mais dependentes do Senhor. Isso é fundamental. E esses dias, mais do que nunca, né? Nós dependemos do Senhor, porque aquilo que nós falamos, já comentamos, né? Nós estamos cercados, diz a palavra, por uma nuvem, né, escura, um momento difícil, onde as pessoas... Esses dias eu conversava com uma mãe, me procurou, no seminário que nós fizemos, e ela veio conversar comigo a dificuldade que ela está tendo para educar o filho, né? Ela educa o filho em casa, na igreja, o filho chega na escola, tudo deturpado, né? E às vezes os pais não sabem nem como agir, né, diante dessa situação. E nós temos como privilégio uma palavra, bendito seja o né, Senhor, que Deus revela e nos ensina como Amém. fazer, como caminhar, como direcionar nossas vidas, né? E é pedir o Espírito Santo. Eu vi um pastor comentando que o Espírito Santo nos ajuda a ser fiel. É coisa notável, na verdade. O Espírito Santo nos ajuda, porque ele nos testifica quando nós estamos entrando por um caminho errado. Né? Nós falamos uma coisa, só lembrar, me lembro quando eu me converti, Sérgio me viu uma época da conversão. Eu me converti, essa palavra que a gente falava, né, no ônibus lá da Ilha para Vale, né? Sabe aquelas conversas fiadas que tem, né? Não tinha ninguém perto, não tinha diácono, não tinha pastor, não tinha ninguém. Mas quando ia... o Espírito Santo nos conduzia. Foi mudando o nosso linguajar. A mesma coisa, né? O homem que quer servir a Deus, você que nos assiste, você às vezes não conhece, mas é só você fazer um propósito com Deus. Senhor, enche no meu coração, eu quero aprender. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai entrar na sua vida e vai mudar a sua vida, que ele mudou a nossa. Bendito seja o Senhor, glórias a Deus. Estamos encerrando. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.